Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30. E eu tenho certeza que Deus derramará unção de poder sobre nós nessa segunda-feira. Em nome de Jesus, venha buscar o Senhor. Esteja no templo. É buscando a Deus que a gente vence. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em 1 Coríntios 10. Eu vou ler até o 6º. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto, e essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Apesar de todos terem tido as mesmas oportunidades, milagres, eles viram, experimentaram da glória de Deus, receberam a mesma palavra, o mesmo alimento, a mesma bebida, passaram pelo mesmo mar, tiveram a mesma nuvem sobre eles. Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou. Porque apesar de todos terem experimentado o poder de Deus, nenhum foi privado. Apenas alguns creram, se humilharam, se submeteram. Deus não se agradou da maioria deles. E ficou como exemplo para nós, para que nós não cobicemos coisas ruins. Ficou como exemplo. Então, às vezes a pessoa está na igreja, ela recebe a mesma palavra que o outro que está sentado do lado dela recebeu. Ela tem a Bíblia a mesma, a mensagem é a mesma, Deus está dando direção, oportunidades, até porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Ninguém tem mais ou menos horas. Todos nós temos 24 horas. Todos nós recebemos de Deus tempo e sorte, bênção, condições para vencer. Acontece que alguns creem, outros são incrédulos. Uns se submetem, alguns se submetem, outros não. Alguns estão agradando a Deus, outros não. Alguns pegam a palavra e misturam com a fé, outros com a incredulidade. Aí, todos esses saíram do Egito. Tantos viveram e experimentaram a glória de Deus. Mas a Bíblia está dizendo a maioria foi ficando no deserto. Aqui, ó, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Foram morrendo no deserto. E por quê? Por causa da murmuração, da incredulidade, da dureza de coração, do espírito.
incrédulo e dominado pela rebelião, pela rebeldia. Eles se rebelaram contra Deus ao invés de se submeterem a Deus. E foram morrendo. Foi falta de cuidado, de promessas, de ter Deus como seu Senhor cuidando? Não. Foi falta de ver o poder de Deus? Não, eles viram. De experimentar o poder de Deus? Não. Eles foram desamparados? Não. Eles foram cuidados? Sim. Deus foi com eles. Mas, infelizmente, tem gente que, por mais que esteja diante do Mar Vermelho e ele sendo aberto diante dos seus olhos, não se humilha diante de Deus. Naquele momento, até, daqui a pouco, está lá murmurando, reclamando. Por mais que Deus esteja abençoando, cuidando, zelando, estão sempre caindo no mesmo erro. De ceder à incredulidade, de olhar para a direita, para a esquerda, param por qualquer coisa, reclamam de tudo, por tudo, como eles. Tiveram a capacidade de reclamar até do milagre. No momento da vida, o maná que Deus mandava. Eles chamaram de comida miserável. Nós encontramos uma passagem na Bíblia em que eles estavam chorando por pepino. Ai, que saudade do pepino, do melão, do alho poró, das melancias e dos peixes frescos que nós tínhamos no Egito. Ai, que vontade de comer um pepino. Você está aí e pensa, né, talvez. Mas não pode ser uma coisa dessa, meu pai do céu. Pode sim. Eles estavam vivendo a liberdade, eram livres. Estavam caminhando para a terra prometida, mas estavam ofendendo a Deus por causa de pepino. Quantas pessoas que têm feito isso? Que viveram tantas coisas incríveis, foram livres, curadas, abençoadas, prosperadas, e no momento de dificuldade, uma coisinha faz com que elas, estourem. Deus não está fazendo nada, nada acontece. O Mar Vermelho foi aberto para você, criatura. Deus colocou uma nuvem à noite para te proteger. De dia para te proteger do sol e à noite uma coluna de fogo. Deus tem mandado comida, tem mandado maná, tem te protegido. E nada acontece. É o que esse povo fez. O Senhor colocou uma coluna, uma nuvem, que os protegia de dia do sol, e à noite uma coluna de fogo, para aquecê-los, iluminar e protegê-los à noite. O Senhor mandava comida. O Senhor derrotou o faraó diante dos olhos deles. O Senhor zelava deles, cuidava em detalhes. O Senhor cuidou deles nos detalhes. Mas bastava algo não dar certo, alguma coisinha acontecer. Eles já começavam a falar e a reclamar, murmurar, e já queriam voltar para o Egito e não sei o quê. O Senhor não se agradou da maioria deles. Por isso eles foram morrendo. Por isso que tem muita gente perecendo, está realmente vivendo derrotas, porque tudo que Deus faz não é o bastante. Não é o bastante. Aí tem o outro que está do lado, que está vencendo, e a pessoa se incomoda. Acontece que
Se você não estiver disposto a fazer o que é preciso para vencer, não pode se incomodar com quem está fazendo. Se você está tendo a mesma oportunidade do outro, está recebendo a mesma palavra, como diz aqui, está vivendo experiências, mensagens, tem a oportunidade de vencer, mas, ao invés de misturar com a fé, mistura com a incredulidade. Ao invés de se submeter a Deus, acaba se submetendo à carne e à incredulidade, à revolta diante dos problemas. Eles aqui viveram experiências várias, maravilhosas. Mas bastava algo acontecer que eles não estavam dispostos a passar. Já começavam a falar, desbocavam. E pareciam metralhadoras, falando, reclamando, murmurando, e sempre a mesma expressão. Vamos voltar para o Egito, porque que nos tirou do Egito, era melhor não ter saído do Egito. Tem que mudar isso. Está aqui, o Senhor não se agradou da maioria deles. Talvez tem muita coisa na sua vida que não tenha andado, porque o Senhor não tem se agradado. Você recebe a palavra, você recebe a direção, como tantos têm recebido. Só que chega na hora de você colocar em prática, você não coloca. De obedecer, não obedece. De perseverar, não persevera. De se submeter a Deus naquilo que Ele está te orientando, você não se submete. De crer, independente das dificuldades, você acaba cedendo ao negativismo, a uma posição incrédula. Você se posiciona de forma incrédula diante das situações. Talvez você não abre mão daquilo que está dentro de você, você não se cala. E faz igual esse povo aqui. Murmura, reclama, lamenta, fala como se Deus nunca tivesse feito nada por você. Deus não se agradou da maioria deles e ficou como exemplo para nós. E eu penso que você deve pegar isso aí, aprender. Por que tal coisa não está acontecendo? Talvez você não tenha agradado a Deus, como eles. A Bíblia está dizendo que seus corpos aqui, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. No deserto, muitos foram morrendo no deserto, no lugar de sequidão. Talvez é o que está acontecendo com você. Você entrou num deserto, não sai dele, porque Deus não tem se agradado de você. Você tem a oportunidade de obedecer, você não obedece. De fazer o que é certo, talvez não tem feito. Toda vez que você tem a oportunidade de mostrar fé ao Senhor, você mostra incredulidade. Então preste atenção, Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que você fique aí nesse deserto. Mas está na hora de você aprender e agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra. Mas Deus não se agrada de gente rebelde. Deus não se agrada de gente incrédula, negativa, murmuradora. Deus não se agrada de gente que age só de forma desobediente. Você dizima, você oferta, você é perseverante, você está continuamente no templo invocando a Deus, você se alegra com as alegrias dos outros, com as vitórias dos outros, ou você se incomoda com os testemunhos de vitórias? Pense aí. Com
Como você se comporta diante de Deus? Você recebe a palavra e já sai praticando? Ou é uma dureza? Você não abre mão das suas opiniões, dos seus achismos, do seu jeito de ser? Você é constante? Só você pode responder isso. O Senhor não se agradou da maioria deles. E talvez é isso aí. Esse programa é uma resposta para você. Deus não tem se agradado de você. Por isso que você está aí morrendo nesse deserto. Faça o que Deus espera de você. Que Ele já vem te orientando que você sabe. Se submeta a Deus. Chega onde Deus quer. Faça a vontade de Deus. Se quebranta. Se humilha diante de Deus. Se submeta a Deus. E Deus vai te abençoar. Sem dúvida nenhuma. Para de ceder à carne, à incredulidade, de olhar para o lado. Olha para Deus, foca no que é inteligente, no que é sábio. E faça o que Deus espera de você. Faça o que Deus espera de você e Ele vai te honrar. Agrade a Deus. Faça Deus se agradar de você. E Ele vai te honrar grandemente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Célia, o que aconteceu? Então, bispo, eu cheguei nesse ministério agora num propósito de 52, vai fazer 3 anos, né? E eu cheguei completamente destruída, né? Sem perspectiva de vida, fumava, tentava parar de fumar, não conseguia. Eu sofria muito, porque eu ficava sem o cigarro, eu entrava em desespero, né? E assim, eu fui aprendendo, quando eu cheguei, que o que acontecia comigo é que eu lutava com a força do meu braço, né? E aí, nas ministrações, eu ia absorvendo o Espírito. E com 2 meses que eu estava na igreja, eu fui completamente liberta, me batizei, né? E vi a diferença, porque a vontade sumiu completamente. Uma pessoa que não podia sentir o cheiro do cigarro, que tinha vontade de ir atrás, de repente, eu tive nojo. Mas aí foram vindo outras mudanças na minha vida. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tinha muita vontade de vencer, né? E nesse 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu só colhia. Eu estava plantando, né? Orando, jejuando, plantando coisas boas. Mas, nesse período, eu fiquei colhendo tudo que eu fiz de errado lá atrás, né? E, assim, chorava muito, depressão. Era triste, a minha vida era triste. Hoje, não. Depois de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu vi que Deus começou a me abençoar, né? Então, Começou um novo plantio, agora começam novas colheitas. Isso, novas colheitas. Nesse período para cá, eu tinha dinheiro para pagar o meu aluguel ou para comer. E eu precisava morar nesse período. Então, eu pagava o aluguel. Então, quer dizer, condições para comer, nenhuma, né? Mas, assim, não passei fome, porque família ajudava. Enfim, minha mãe. Na realidade, quando eu falo família, é minha mãe, porque família mesmo se afastou completamente. Hoje eu entendo que Deus estava me ensinando a viver na dependência dEle. E por um período eu chorava, porque eu me sentia sozinha, eu falava, nossa, e eu era uma pessoa assim que eu me preocupava muito com os outros, com o que os outros pensavam a meu respeito, né? Hoje tudo isso em mim foi mudado. Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim, né? Eu fazendo o que é certo perante Deus, já não me importo mais se os outros estão me criticando, ou se eu não estou agradando a eles. Eu me preocupo hoje em agradar a Deus. Como é que está a sua situação hoje? Hoje eu sou forte, determinada, uma nova mulher. De uma hora para outra, eu fui fazer faxina para poder sobreviver.
De uma hora para outra, Deus me abençoou de uma maneira tão assim, eu não sei explicar. Eu sei que eu estou vivendo. Mas de uma hora para outra, eu mudei de casa, moro numa casa grande, boa, abri meu salão. E eu era cabeleireira. Salão de beleza? Salão de beleza. Eu era cabeleireira há 18 anos e eu não lembrava mais que eu era. Eu abri antes, quando eu não tinha Deus na vida, eu abri 2 salões. Fracassado, né? Claro, porque não tinha direção de Deus. E assim, eu voltei na área, fiz um curso, né, para voltar, voltei, graças a Deus, arrebentando. E assim, bispo, eu dizimo muito mais do que eu ganhava lá atrás, né? E eu vejo assim que Deus hoje me manda pessoas já de outra cidade. Eu estou num lugar onde... Deus exaltando o seu nome. Exaltando o seu nome. Você está dizendo que hoje você dizima muito mais do que você ganhava. Muito mais, bispo. Que mudança, hein? Grande. Para quem precisava fazer, ou paga o aluguel ou come. Se paga o aluguel, precisa de ajuda para comer. Fazer faxina para poder ajudar na sobrevivência. E hoje você está com o teu salão, seu próprio negócio, próspera, Deus, o teu nome sendo exaltado, clientes. E assim, eu estava com o nome sujo, o meu nome foi limpo, assim, porque ele foi sujo também injustamente, mas foi limpo assim também, Deus me justificou em tudo. Hoje eu tenho conta no banco, eu tenho cartão de crédito, eu vejo, assim, Deus me abençoando de uma maneira que eu não consigo... Isso, sobrenatural, não consigo explicar. Mas o milagre de Deus não se explica, né? Se vive. E eu me lembro que essa mudança foi... eu me lembro que foi num culto onde veio uma palavra assim que... eis que uma porta grande e eficaz eu abro diante de vós, e nela há muitos adversários. Então, eu sabia assim, que algo ia mudar na minha vida. Mas eu não... Eu sabia que ia vir também, né, luta. Só que eu enfrentei todas as lutas, né? E eu sei, hoje eu vivo assim, eu sei que não vai ser só vitórias. Claro que eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas eu também já não estou lá onde eu estava, né? Então eu sei assim que eu posso ter problema, né? A qualquer momento, mas hoje eu sou diferente. Hoje você sabe como fazer, como lutar. Hoje você sabe como vencer. Sim, primeira coisa, eu já sei calar minha boca, não murmuro, não reclamo, ajoelho. É sobre isso que eu queria falar, tá? Tem gente que ora muito, tem gente que jejua muito e não vigia nada. O que faz em oração, o que faz em jejum, vai pelo ralo por falta de vigilância. Sabia? Falta de vigilância. Aprender a vigiar é tão importante, tanto quanto ou mais, orar e jejuar. Sabia disso? Amém? Olha o que ela está dizendo. Hoje eu aprendi a fechar minha boca. Aprendi a fechar minha boca. E a fechar a boca, ou abrir a boca para falar o que traz edificação, o que traz bênção. E não para murmurar, como ela diz, para reclamar. Enfim. Abençoado. Abençoadíssimo. Feliz. Muito feliz. Por cabeça. Por cabeça. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor ama, mas que possivelmente não tem te agradado. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Nós precisamos crer na sua palavra. E a pessoa precisa estar sempre com o espírito, permanecer com o espírito submisso. A submissão à sua vontade, ao Senhor, à sua palavra, é fundamental para levar à vitória. Senão a pessoa não chega nunca na terra prometida. Fica no deserto, acaba morrendo no deserto. E o que levou esse povo a morrer no deserto foi exatamente isso, a incredulidade, a rebeldia, a dureza de coração. Tem muita gente dura, é uma dureza. Vive, meu pai, de forma rebelde, incrédula, murmura, reclama, lamenta, critica, faz aquilo que o Senhor condena.
tantos que só têm feito o que o Senhor abomina, que o Senhor diz não faça. Se você continuar nessa direção, você só vai atrair problemas para a sua vida, maldição. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Pai. Que essa mensagem possa iluminar o entendimento dela. A palavra é para ela, a oportunidade está aí. O Senhor tem para ela, o Senhor quer fazer na vida dela. Quantas pessoas que preferem pensar que isso não é para ela, aquilo outro não é para ela, ou que o Senhor não quis fazer. Enfim, quantas pessoas que têm cedido aos pensamentos mais absurdos, estúpidos, imaturos, ao invés de ouvir a sua voz e entender que quando há obediência, temor, prática da fé, há vitória. Cobre a cada um com teu sangue, Senhor, e venha libertar de toda cegueira e incredulidade. Que essa pessoa decida agradar ao Senhor. Como está escrito aqui, a maioria, o Senhor não se agradou da maioria deles. O Senhor está dizendo, faça com que eu me agrade de você. E como é que uma pessoa vai te agradar? Te obedecendo, crendo na sua palavra. O Senhor não quer que ela pereça no deserto. O Senhor tem vitória para ela. Se ela parou, que ela volte. Porque aqueles que te deixam, os nomes são escritos na areia. Se ela, meu Deus, tem pulado de galho em galho, que ela pare. Todo mundo precisa de um lugar para chamar de lar. Que ela persevere, que ela venha, que ela pare, que ela busque ao Senhor. Que ela te invoque. Que ela se submeta ao Senhor de verdade, a sua vontade, não a dela. Abençoa, meu Deus, essa vida com esse entendimento. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para a oração. E eu determino vitórias para cada pessoa. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, que é a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino definições e vitórias. Meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito abençoadas e enriquecidas essas pessoas. Porque elas têm semeado, meu Deus, no programa Mudança de Vida hoje. Então têm direito a viver as suas vitórias, as suas promessas, porque elas têm praticado a fé. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva as pessoas a desfrutarem das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra possa estar movendo o espírito de cada uma delas e mudando completamente, meu Deus, a visão de cada uma. Eu abençoo a todos para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde eu vou estar hoje às 19h30 com a Vigília do Melhor da Terra. Se você parou, volta. Se você vai, vem, firma. Se você vive oscilando, chega. Se lança em Deus de verdade e você vai ver. Faça Deus se agradar de você e Ele vai te colocar na terra. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.